sabem de vocês, e vem lá de São Gonçalo, São Gonçalo, né? É uma cidade apaixonante, grande, com quase 1 milhão, 200 mil habitantes. Então, a gente está lá no meio de um processo igual a esse aqui, né? Um pouquinho mais adiante, a gente está com uma igreja de 1 ano, 2 anos, um projeto todo 3, mas a igreja mesmo vai fazer 2 anos agora. Então tem sido um privilégio caminhar com o pessoal lá. Tá gravando, então. E aí eu pensei na gente conversar um pouquinho sobre essa história. Na verdade, eu tinha que ter mudado esse tema para... eu coloquei da queixa para adoração, mas podia ser assim, da queixa para alegria. Mais ou menos por aí, baseado nesse texto de Abacuque, que é uma pessoa que vive uma experiência muito interessante. Abacuque é um profeta assim, diferente, ele não viveu assim, o que os outros profetas viveram, né? Isaías, Jeremias, que eram os caras assim, que ouviam Deus falar e diziam para o povo aquilo que Deus estava mandando fazer. Abacuque é diferente. Ele é aquele camarada que ouve o povo e vai falar com Deus, o contrário. Né? Completamente diferente disso aí. E ele vive essa fase de um povo prisioneiro, de um povo vivendo crises profundas, muito difíceis, que acho que não tem diferença da gente. A gente vai viver. Não sei se vocês são assim. Tem dia que eu acordo assim, num pique absurdo assim, de alegria, mas num outro eu estou na deprê. E você não tem muita explicação para esse negócio. Né? Um dia que você está na alegria assim, na outra você está assim, pô, parece que a nuvem preta daquele personagem da televisão, ou a vida ao azar, está sobre a cabeça da gente, e ele está assim, né? Não quer ver ninguém, não quer estar... Abacuque, no capítulo 3, fala um pouquinho a respeito dessa transição, de como é que você faz para lidar com você e com a crise, né, que às vezes passa pela sua vida nesse momento de tristeza, né, de dor. No capítulo 3, ele começa a conversar com ele mesmo, porque eu acho assim, nós mudaríamos um bocado a nossa visão se nós fizéssemos uma pergunta para a gente mesmo. Né? Tem um desses avivalistas da igreja, né, que eu acho que foi João Wesley, que eu li da biografia dele, que diz assim, se você perguntasse para você o que você mudaria um monte de coisa na sua vida. Né? Então, Abacuque vai por essa transição, porque ele começa, eu não vou ler todo o capítulo, mas você vai no 3, você vai vendo tudo que ele vai falando a respeito de tudo que acontece, capítulo verso 5, das pragas, a aflição, e da ira de Deus, né? No verso 8, prepara o teu arco, e diz uma flecha, e vai ele por aí afora, aí vai falando da violência, do sol, da lua, da ira de Deus sobre o povo, e aí vai ele por aí afora falando daquilo que você já conhece, e aí no 18, exatamente depois de fazer toda essa narração da tragédia e da desgraça, ele dá um salto e faz uma transição assim absurda, para fazer assim, uma afirmação muito poderosa, né, e muito importante para a gente. Ele diz, ainda assim, ele diz, depois de dizer da tragédia, que não tem comida, não tem gado no curral, não tem boi no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Então a pergunta que a gente faz, porque assim, frequentemente a gente vive esses momentos, e quando não é com a gente, é com alguém. Alguém próximo, alguém perto da gente, alguém está vivendo alguma luta aí, e se é próximo atinge a gente. Ou senão é a nossa própria luta, no caso de alguns de vocês aqui, distância de família, ou a sua luta pessoal, as suas questões pessoais, né? A sua história. Abacuque é esse profeta que
que consegue cantar no meio da noite, no meio do vale, no meio da luta. Ele consegue dar esse salto do desespero para a esperança. Ele consegue sair desse buraco profundo para um tempo da mais absurda alegria. E essa mudança interior que acontece em Abacuque não é uma mudança que acontece por conta de que ele sentou e fez uma meditação transcendental, ficou fazendo zoom, parecendo uma abelha, ou que ele ficou fazendo pensamento positivo, ou ele ficou assim, tentando aquietar sua mente. Aquele negócio que a gente faz muito em igreja, não, você entrou agora aqui, esquece seus problemas lá fora. Eu acho assim, que ninguém consegue fazer isso, a não ser que morra, né? Como é que você consegue se abstrair de você? Fiquei ali e entrei aqui, mas como é que aconteceu? Eu não sei, tem alguém aqui que sabe fazer isso aí? Eu acho que você entra com um pacote todo. Você é um ser integral, então quando você entra no lugar, entra você. Com tudo que você é, com as suas dores, com as suas crises, é possível disso não acontecer. Então, depois de Abacuque, é o que diz o capítulo 3, ouvido o juízo das ameaças, das promessas, das lutas. Tem uma coisa que eu acho fantástica em Abacuque, fantástica, e eu confesso a vocês que é isso que a mim, Júlio, me mantém de pé. Porque eu me acho uma pessoa muito frágil. É saber o seguinte, que o povo que conhece Deus é um povo forte. O povo que conhece Deus é um povo forte. Conhecer Deus, as obras de Deus e o que Deus já fez é um santo remédio, um antídoto contra o desespero e a desesperança. Conhecer Deus, saber de Deus, porque quando a gente volta, eu amo o Velho Testamento. Eu amo o Novo. Eu falo para a minha igreja, se deixar eu prego só um velho, mas para não parecer que eu sou um pastor da lei, eu vou para o Novo para dar uma canjinha para o pessoal. Mas o Velho Testamento me gera fé. De ver, sim, claro que também o Novo me gera fé, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. O povo lá não viu nada, de cara viu. Mas você lê o Velho Testamento e vê os feitos de Deus, o que Deus fez, os movimentos de Deus, né? A mão de Deus agindo. A gente está estudando na nossa igreja, a gente está escrevendo uma série de lições sobre Moisés. Que coisa extraordinária. Às vezes eu varo a madrugada dentro, olhando, né? O cuidado de Deus, o amor de Deus. E acho que isso que é fantástico para a vida da gente, é olhar o que Deus já fez. As impressões digitais de Deus estão na história, e na sua história e na minha história. Estão lá, o tempo inteiro. E é isso que Abacuque está dizendo. Tem um quadro de tragédia, tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas se você simplesmente voltar a sua memória para o passado, você vai perceber assim, Deus já agiu. Deus sempre agiu. Deus sempre fez. E se Deus sempre fez, hoje, como é que fica? É impossível. Não tem como acontecer nada disso. Então, conhecer o que Deus já fez, as obras de Deus, é um antídoto poderoso para poder a gente mudar o coração. E eu quero dizer 3 coisas, eu não vou demorar, depois da palavra para o Zic, né, que na verdade é o chefe da missão, para depois ele continuar. Destacar 3 pontos, eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Primeiro, você está no meio da crise. Parece que está tudo perdido. E às vezes a crise é muito nossa. Às vezes você fica num tipo de comportamento, num jeito que outra pessoa não vai entender. Eu sou casado, vou fazer quase 25 anos, cara, 23 a gente vai fazer agora. Mas há crises que são minhas. A Lília, não adianta, ela não vai entrar nesse universo. São minhas crises. Muito minhas, muito pessoais. Normalmente as crises são muito pessoais, são singulares, são nossas, por dentro da gente. Alguma coisa você consegue compartilhar com o outro, e ele compreende, mas ele vai ficar pensando assim, mas por que você, assim, desse tamanho, com essa inteligência, tu está deixando uma coisinha mínima, é uma pulga. Você está nessa, mas para mim é um elefante, um negócio enorme, mas para o outro não é. E aí, como é que a gente faz para encher o coração e para mudar nesse tempo? A primeira coisa que a gente aprende na Bíblia é, quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido.
Porque o cabresto da sua história, a construção da sua história, não está na sua mão. E a pior coisa que existe é a gente andar pela vida tentando ser autônomo. E, moçada, esse foi o pecado, para mim, dos piores, lá de Gênesis, que foi aquela história de Adão. O papo da serpente foi esse. Dá para ser gente sem Deus. Dá para ser igual a Ele. Dá para viver a vida sem Deus. Impossível. Impossível viver a vida sem Deus. Completamente impossível. Chega um estágio na vida da gente que a gente não dá conta. Não dá conta de quem a gente é e não dá conta da construção da história, do que vai acontecendo nesse mistério chamado vida, que você não tem a menor condição de dar conta. Às vezes acontece assim, aparece uma doença. Você não está programado para isso. Você não está programado para um câncer. Você não está programado para a morte de um pai. Não está programado para um divórcio. Para uma dor profunda. Para uma afetação pessoal, uma coisa que você não sabe de onde vem. Uma angústia que você não consegue dar resposta para isso. E a impressão que a gente tem é que a história está perdida. A gente aprende com Abacuque que a história não está perdida, porque a história está na mão de Deus. Toda a nossa história está na mão de Deus. E aí Abacuque percebe isso. Quando tudo parece que está perdido, a única saída é continuar acreditando que com Deus não tem nada perdido. Ele consegue, de um monte de lixo, tirar alguma coisa. Ele consegue transformar aquilo que é ruim para a gente em adubo para a história da gente se tornar uma história diferente, completamente diferente. Então, quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Segundo, quando chegamos ao final de nossos recursos, os recursos de Deus estão disponíveis e são inesgotáveis. Inesgotáveis. Você não tem ideia. Se eu fosse compartilhar a experiência nossa com missionários, psiquicamente, coisas assim que você não consegue explicar, que você não consegue, como é que isso aconteceu? Eu não tenho a menor ideia de como é que as coisas acontecem. Eu só sei dizer o seguinte: a crise é uma baita de uma oportunidade. Como eu tenho aprendido com isso? A crise, pode ser que você não entenda o que eu vou falar não, mas aguenta aí. A crise é uma amiga. A crise é uma consultora para quem a gente não paga um centavo. Ela dá sinais para a gente assim, ó, tem que acertar isso aqui, ó, tem que refazer caminho, tem que voltar a olhar para cá. A crise pontilha para a gente verdades assim absurdas. A gente às vezes não quer ver. Mas a crise é uma oportunidade para perceber que tem que se fazer mudança. Abacuque percebe isso. E o que ele percebe quando olha esse texto? Apesar da crise, da prisão, da dor, há recursos indisponíveis em Deus. É só voltar para lá. É só fazer isso, é só caminho de volta. Usar a memória para pensar em tudo aquilo que Deus já fez, que se Ele já fez, não pode acontecer de novo. Não pode ser feito de novo. Ele não pode fazer outros movimentos. Ele não pode usar de outros recursos. Então aí essa música e essa adoração brota do coração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não tenha gado no curral, não tenha nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Tem recurso lá. Eu posso simplesmente resistir na vida com uma memória histórica, bíblica a respeito do que Deus já fez e que Ele é. Ele pode fazer. Então há recursos disponíveis em Deus. Meditar a respeito do que Ele já fez gera fé da gente. Aquece o coração de gente. Volta, eu faço isso. No meio da minha luta lá, com gente, com igreja, com recurso, com dinheiro, com pouco dinheiro, com sustento de minha família. É sentar no sofá às 3 da manhã e aí assim, fazer a memória funcionar. Puxa, eu gosto muito de fazer leitura, né? E já foi assim. Eu já morei num lugar, a gente morou num lugar chamado Legião. Não é de demônio, não, é Legião, porque tinha Legião da Boa Vontade lá e tal, e aí vamos lugar, Legião. Legião é um lugar muito legal. Era uma fazenda de laranja,
Uma legião foi crescendo, mas cresceu, mas o poder público não entrou na legião, né? E aí, lama, às vezes eu chegava na igreja onde eu era pastor com um sapato chapado de lama, que eu tinha que ir pro banheiro lavar o sapato e tal. Eu falei, pô, a gente já saiu da legião e veio parar aqui no centrão, sei como a gente chegou aqui, mas a gente tá aqui. Aí a gente começou uma igreja com 5 pessoas, 6 pessoas, que hoje já está chegando beirando 80. Eu não sei como isso aconteceu. E aí você vai olhando assim, e só não posso dizer ainda assim que o sapato não envelheceu, que a roupa não apodreceu, aí também já era, né? Mas assim, mas recursos de Deus e cuidado de Deus estão claros. Nossa, como Deus cuidou da minha família e da minha vida. Então essa coisa agora é mínima. Então, quando parece que os recursos acabaram, vocês não têm ideia do tanto de recursos que Deus tem na manga para puxar e dizer assim, ó, isso aqui é para você. Isso aqui está à sua disposição, isso aqui eu posso fazer. Então, os recursos de Deus estão disponíveis. Quando você pensa que os recursos acabaram, o celeiro do céu está abarrotado de recursos de Deus para você e para mim. Quando a sua força acabar, quando você não tiver mais a menor vontade de fazer nada, o braço do Deus onipotente sai em sua direção e sai para defender você e sai para cuidar de você. E eu creio o seguinte, gente, que a fé em Deus, a fé não é uma fuga dos problemas. A fé é a única maneira sensata da gente enfrentar os problemas. Você crendo. A fé não é uma... Eu nem concordo com uma afirmação que fazem que a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Eu sou radicalmente contra isso, isso não. Tem movimento que eu faça na minha pequenez que passa para fazer Deus fazer algum movimento. O que faz me perdoa a redundância, fazer com que Deus faça movimento na minha direção é a paixão que Ele tem por mim. É o amor que Ele tem por mim. E que é isso que a gente precisa perceber na caminhada de Deus com o seu povo, com a gente. É o amor que Ele tem. Você não tem ideia do amor que Deus tem por você. Você não tem noção do quanto Deus te ama. Por isso há recursos disponíveis em Deus para servir você. Para cuidar de você. Em último lugar, quando a crise se instala e encurrala a gente precisa olhar para o alto. Alguns de nós faz igual a avestruz, fica a cabeça no chão. Ele não consegue enxergar absolutamente nada, ver exatamente nada. No capítulo 2 de Abacuque, a Bíblia diz que Abacuque vê a crise e vai para a torre. E na torre ele ouve Deus e na torre Deus fala com ele. Na torre tinha assim um buraco que ele ficava com o olho ali, né? E olhando para cima, não era para cima, ele ficava olhando para cima. A gente tem a péssima mania de deixar o pescoço e o queixo cair e olhar para baixo. E aí não enxergar perspectiva nenhuma. Mas Abacuque olha para cima e percebe que há em Deus e há na palavra de Deus consolo, resposta e saída. Quando a crise bater na sua porta, olha para o alto. Tem recurso em Deus. Não tem outra fórmula para a gente sair da crise da queixa para a alegria e para a adoração se não for essa. Deus. Olhar para o que Deus já fez na história. Eu não sei se todo mundo que conhece Deus, se todo mundo conhece o que Deus já fez, eu não sei se todo mundo é Bíblia, eu também não sei se todo mundo é Bíblia da forma correta. Eu sei que eu não conheço outro caminho. Que eu não conheço. Eu já fui... meu pai já foi espírita, assim, um monte de coisa que eu já vi acontecendo, mas eu nunca encontrei tanta resposta para a minha vida como eu encontro na palavra de Deus. E nunca a minha fé foi tão fomentada e tão abastecida como quando eu olho para aquilo que Deus já fez na vida de um monte de gente.
Essa é a única forma de a gente sair da queixa, da crise, para a alegria e para a adoração. Olhar para aquilo que Deus já fez na história. E eu quero muito que isso gere fé no seu coração. Eu quero muito que você que está aqui hoje pela manhã, com o coração cheio de crise, de repente precisando de uma resposta de Deus, de uma saída de Deus, de um movimento de Deus, de uma ação de Deus, de uma intervenção de Deus, já buscou diversos caminhos. Eu conheço gente assim, que já saiu de campanha, entrou em campanha, que já foi em tal igreja. Eu lembro de uma senhora da nossa igreja que se viu dentro da igreja com um pano na mão, num balde. Eu falei, o que era isso? Era os 7 mergulhos de Naamã. Eu falei, a senhora estava lá com esse balde na mão, fazendo isso. Pois é, quando eu me dei conta, pastor, gente, estou fazendo o que aqui? Eu falei, aí Hebreus diz que Jesus morreu por nós e abriu um novo e vivo caminho, acesso assim direto, só sei lá, falar com ele e dizer se eu estou aqui. Eu estou aqui. O salmista diz que a gente podia vencer um monte de coisas se aprendesse a conversar com a alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. E eu ainda o louvarei. Que esse Deus da palavra, que esse Deus de Abacuque, que esse Deus da Bíblia, que esse Deus da história, que esse Deus do passado, presente, que esse Deus do futuro, toque seu coração hoje à tarde aqui. Que esse Deus que tanto ama a gente, que me quer e que quer você, te instrua, te ensine, gere fé no seu coração a partir de um olhar do passado. Gente, se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Se já mexeu lá em situações difíceis, eles não têm ideia do tanto que Deus já fez. Se você lê a história de Moisés, de um bando de escravos saídos do Egito, que saem de lá, gente queixosa, gente complicada, que acaba se transformando numa nação com as leis mais sofisticadas que existem e que são usadas até hoje em alguns países, no nosso, em alguns aspectos. Mas se você vê o rastro da mão de Deus, o DNA, as impressões digitais de Deus na história, o que Deus fez, a ação de Deus, a intervenção de Deus, se Deus fez lá, Deus pode fazer aqui. Deus pode fazer essa transição na minha vida, na sua vida, transicionar o coração da gente da queixa, da tristeza, para a adoração e para a alegria. Amém? Vamos orar por isso? Você que está aqui, eu não vou fazer um apelo, mas você que está aqui, que entende que precisa disso, o que é isso no seu coração? Muito, muito, muito. Que quer que Deus enche o seu coração, quer que Deus gere fé em você. E você sente que isso só pode acontecer a partir de Deus. Você quer muito, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para você orar comigo. Porque tudo que eu quero é isso, preciso demais disso. Eu queria fazer essa oração, não por você, mas com você. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Amém. Eu quero te agradecer pela sua palavra. Te louvar porque, embora em alguns momentos da vida vivendo um tempo de angústia profunda e de muita dor, dá para uma canção nova brotar de dentro do coração da gente. Amém. Dá para fazer afirmações de alegria num tempo de muita dor. Ensina a gente a olhar a crise como uma oportunidade, como uma amiga, que aponta para a gente saída, perspectiva. Mas acima de tudo ensina a gente a olhar para aquilo que o Senhor já fez na sua palavra, na vida daquelas pessoas que viveram no passado. Amém. A Bíblia é um livro, acima de tudo, de histórias lindas, cheias de milagres, marcas profundas do Senhor, para dizer para a gente que a nossa alegria não depende de nada que a gente faça, de nenhum movimento nosso. Que sustentar-se nessa vida e aqui na terra não depende em nada de nenhum movimento nosso, de nenhuma ação nossa, de nada que a gente construa, de nenhum curso que a gente faça, de nenhum grau que a gente colhe, mas depende do Senhor. Por isso que a sua palavra diz, o homem pode fazer muitos planos, mas do Senhor procede a decisão. A nossa vida é sua. E
tristeza e queixo, em crise, em adoração e alegria, é da sua competência, mais absoluta competência. Ensina a gente a fazer essa busca, porque Paulo fez e recebeu aquilo que ele chama de paz que excede todo entendimento. Precisamos disso, Senhor. Hoje pela manhã, derrama alegria nos nossos corações. Ensina a gente a usar a memória. Não deixa a gente se tornar um povo sem memória. A gente usar a memória para olhar para a história, identificar: Deus sempre esteve na minha história. Deus está absurdamente envolvido com a minha história e com a minha vida. Deus morre de amor por mim. Deus me ama absurda e apaixonadamente. Por isso é um compromisso dele comigo. E hoje aqui eu te peço em nome de Jesus, transiciona alguns corações aqui angustiados e tristes e aflitos para um estágio, para um momento, para uma experiência de profunda alegria. Não como um êxtase gerado por qualquer outro tipo de coisa, ou droga, ou quanto mais, um êxtase e uma alegria gerado, Senhor, pela certeza de que a gente é amado pelo Senhor. Amém. Faz isso no coração da gente. Quebra esse ferrão do diabo de trazer tristeza no nosso coração, fazendo a gente olhar para a vida como uma coisa que se perdeu, que está perdida, para a nossa história familiar, para a nossa solidão, para o nosso abandono, para as nossas questões interiores, para as nossas crises, para a pressão que a gente sofre nesse tempo da vida. Que o Senhor dê para a gente a experiência de Abacuque. E ensine a gente a fazer afirmações de fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha recurso, ainda que eu não veja nada, ainda que nada aos meus olhos esteja acontecendo, todavia, há uma alegria em Deus que não se explica. E essa eu quero, no meu coração, na minha mente, na minha vida, na minha alma. Por favor, faz assim com todo mundo aqui hoje pela manhã. Não deixa ninguém de fora desse processo lindo de derramar alegria sobre os nossos corações, porque tudo que o Senhor quer é encher a gente de paz, e paz do Senhor. Nós precisamos. Muito obrigado por esse tempo. Transiciona o nosso coração. Amadurece a gente para entender que a vida é difícil. Mas aquilo que é difícil pode ser vivido no meio de um vale muito difícil. E a gente conseguir, não um sorriso esboçado, uma alegria que não é verdadeira, mas uma alegria real, inexplicável a partir dessa experiência fantástica e linda com o Senhor. O Senhor é Deus. Nós afirmamos hoje aqui, cremos nisso. E reafirmamos, a nossa história está nas suas mãos. A gente pode andar seguro pela vida, porque temos o Senhor. O Senhor é nosso soberano, Senhor, a quem hoje nós adoramos e reverenciamos e dizemos obrigado, Senhor, pelo seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.